Então, retomando, né? Agora, então, a gente já viu o que são produtos marginais dos fatores, né? Exatamente a relação entre as duas coisas, a gente viu como funciona a empresa como um todo. Agora, eu queria que a gente olhasse para uma nova dimensão, né? De olhasse de uma outra maneira. Eu não tenho mais um fator fixo, como era o capital, por exemplo, e que aí eu vou variando o trabalho. Agora eu quero que mais de um fator varie ao mesmo tempo, né? Isso é mais condizente com a grande maioria das análises que se faz, em que você pode mudar o capital e o trabalho ao mesmo tempo. Então, dois insumos ou fatores variáveis. Né? Então, agora, pelo nosso exemplo clássico, capital e trabalho irão variar ao mesmo tempo. Né? Se os dois variam ao mesmo tempo, é importante a gente pensar o seguinte, né? Eu posso atingir o mesmo nível de produção com diferentes combinações de capital e trabalho. E mais, se eu posso ter diferentes combinações de capital e trabalho, eu posso também trocar, ou seja, é possível trocar K por L, ou vice-versa, com produção constante. Então, isso vai dar origem ao que a gente vai chamar de taxa marginal de substituição técnica, que é o análogo da TMS, que a gente chama de TMST, né? O análogo da TMS para a produção, em que eu tenho diferentes níveis de produção e eu troco capital por trabalho e eu vou descobrir qual é o melhor ponto de produção, né, dado as circunstâncias. Então, vamos fazer um exemplo aqui do lado. Vou dar um exemplo bem básico de função produção, que é a função produção f de KL é igual a raiz de KL. A função raiz é a Cobb-Douglas mais simples, vocês já estão acostumados, né? E aí eu tenho uma certa quantidade de capital, uma certa quantidade de trabalho, L, um certo nível de produção, de produto, Q. Então, digamos que eu tenho 4 e 4. Se eu tenho 4 unidades de capital e 4 unidades de trabalho. Então, 4 vezes 4, 4 vezes 4, raiz. 4 vezes 4, 16, raiz de 16, 4. Então, eu estou atingindo o nível de produção de 4 cadeiras, por exemplo, com 4 máquinas e 4 trabalhadores. Mas eu posso ter soluções diferentes. Eu posso ter uma solução que eu tenho menos capital, mais trabalhadores, 2 vezes 8, 16, raiz 4, e que eu chego às mesmas 4 cadeiras. Ou eu posso ter uma solução que eu tenho mais maquinário, 8, 2 trabalhadores apenas, 2 vezes 8, 16, 16 raiz 4. Então, não sei se vocês repararam, mas eu tenho o mesmo nível de produção com 3 combinações diferentes. Um com maior equilíbrio entre capital e trabalho, outro mais trabalho intensivo e outro mais capital intensivo. Uma fábrica mais tecnológica de cadeiras, outra uma fábrica com mais trabalhadores de cadeiras e outro uma combinação maquinário pessoal. Posso fazer isso para outro nível de produção, por exemplo, 6, 6, 36 raiz 6, 9, 4, 36 raiz 6. Né?
posso transformar isso num gráfico. Eu vou usar aqui capital nesse eixo, trabalho nesse outro eixo, para representar esses cenários. Eu não sei se vocês já estão percebendo, mas que isso aqui tá muito parecido com aquelas cestas X1, X2, um certo nível de utilidade, e aqui eu tenho capital, trabalho, um certo nível de produção. Então a gente vai dar um nome para essas coisas. Me interessa, de modo especial, esse exemplo de nível de produção 4 que eu dei aqui, e eu vou chamar para vocês isso aqui de ponto B, ponto C e ponto A. Estou ordenando eles por quanto mais capital tem, né? Muito capital, médio, pouco. E vou representar isso aqui, né? Meu limite é 8, e aqui é 9, né? Então, vamos lá, 8, metade 4, metade de 4, 2. 2, 4, 8. Oito, 4, 2. Então, 4 e 4. Tenho o ponto B. 2 e 8. Tenho o ponto C. 8 e 2. Tenho o ponto A. Então, seria A, B, C. E vou ligar esses pontos, já que eles são pontos de mesmo nível de produção. E esses pontos que juntam o mesmo nível de produção, eu represento com Q igual a 4, porque todos esses conjuntos de capital e trabalho nessa empresa, gerarão 4 unidades produzidas, né? Agora eu queria representar também esses 6 e 6. E esse outro 9 e 4. 9 está aqui. 4 está aqui. E esses pontos dão origem a outra curva, só que nesse caso, Q é igual a 6. Qual o nome que eu dou para essas curvas de mesmo nível de produção? O nome delas é isoquantas. Lembra de transformação isobárica, isovolumétrica, então, de igual pressão, igual volume? Nesse caso, iso igual quantas, quantidade. Então, eu tenho curvas de mesmo nível de produção, são as combinações de capital e trabalho que dão origem ao mesmo nível de produção. Tá? Então, não sei se vocês percebem, mas é uma forte analogia com relação a ter X1, X2 em um nível de utilidade. Aqui eu tenho capital e trabalho em um nível de produção. O próximo elemento que a gente vai fazer por analogia agora é a taxa marginal de substituição técnica, que seria o equivalente a TMS, que está intimamente ligado a essas curvas, né? Então, a gente tem... Então, se eu mantenho a produção constante e troco capital por L, eu vou dar origem à taxa marginal de substituição técnica. Taxa marginal de substituição técnica. TMST, né, sigla que a gente usa, taxa marginal de substituição técnica. Então, esse T acrescentado aqui fala que é uma taxa marginal de substituição de fatores e não de bens. Então, eu teria, por exemplo, uma taxa marginal de substituição técnica de capital por trabalho da seguinte maneira. Mantendo a quantidade constante, quanto eu tenho de variação de capital para ter uma variação de trabalho, né? Vou colocar uma barra aqui, indicando que Q está constante. Bom, então vamos pensar de A para B. Se eu começo no ponto A e vou para o ponto B, qual é a TMST que eu estou observando? Então, eu tenho uma variação de capital, o capital cai de 8 para 4, então é menos 4.
sobre a variação de L. O L sobe de 2 para 4, mais 2. Então, a taxa marginal é de menos 2, taxa marginal de substituição técnica, que significa o quê? Significa que eu estou trocando 2 unidades de capital por uma de L. Né? Eu estou abrindo mão de 2 unidades de maquinário para cada uma unidade que eu acrescentei de trabalhadores. E por que... bom, vamos ver o outro cenário, eu já explico o porquê isso faz sentido. Tá? E de B para C. A TMST será sair desse ponto B indo para esse ponto C. Eu, no ponto de vista do capital, está caindo de 4 para 2, então é menos 2. E o trabalho está indo de 4 para 8, mais 4. Menos 2 dividido por mais 4, menos 0,5. Trocamos 0,5 unidade de capital por uma de trabalho. Por que a taxa de troca muda? A taxa de troca muda porque de A para B, no ponto A, eu tenho muito capital e quase nada de trabalho. Então é mais fácil eu abrir mão de unidades de capital para obter trabalho adicional. Agora, quando eu já estou no ponto balanceado como B, eu tenho que receber muito mais trabalho para compensar uma perda pequena que seja de capital. Então, a taxa marginal de substituição técnica muda ao longo da isoquanta. Né? Se eu estou num ponto com maior concentração de capital por trabalho ou de maior trabalho por capital, ou se eu estou num ponto intermediário. Então, é o quanto eu aceito trocar para manter a minha produção constante. Então, se eu estou no ponto A, eu sou capaz, eu aceito abrir mão de várias unidades de capital por poucos trabalhadores a mais. Por quê? Porque eu estou num ponto em que eu tenho muito maquinário e poucos trabalhadores. Então, aqueles trabalhadores adicionais, eles me permitem abrir mão de mais máquinas do que quando eu estou numa situação equilibrada de 4 e 4. Tá? Não sei se isso ajuda a entender, né? Mas, se a gente parte daquela analogia da TMST, você já deve entender o seguinte, que se eu estou analisando a TMST no ponto, porque aqui eu estava analisando ela no arco, né, variações delta, se eu transformo esse delta em del, eu tenho a TMST no ponto, TMST de capital por trabalho, será igual não mais delta, mas del K, del L. E aí eu vou assim como a taxa marginal de substituição técnica era del x2, del x1, ela também era utilidade menos a utilidade marginal de 1. Desculpa, já ia escrevendo o que eu estava falando, mas não é isso. Menos a utilidade marginal de 1 sobre a utilidade marginal de 2. E aqui eu vou colocar menos o produto marginal de capital sobre o produto marginal do trabalho. Isso aqui é totalmente análogo ao que a gente estava falando. Tá? Novamente, a taxa marginal de substituição técnica ela vai ser tangente. TMST é tangente à isoquanta. Então, se eu faço um gráfico de capital por trabalho, eu tenho uma certa isoquanta definida. Quando eu vou analisar, por exemplo, um ponto Y, outro ponto Z, a TMST será a tangente nesses pontos. Tudo isso vocês podem revisar no livro, mas como é muito análogo ao que a gente já estava acostumado a fazer, então acho que a gente não precisa ficar entrando em muitos detalhes com relação a isso. Tá? Eu queria entrar no exemplo específico que a gente está usando agora, que é essa função produção, né, para ver se isso aqui fica claro para vocês. Tá? Então, vamos lá? Então, sendo f de KL igual a raiz de KL, vamos ver agora a TMST no ponto. Né? Primeiro eu preciso dos produtos marginais para calcular essa TMST.
Então, qual é o produto marginal do capital? É igual a derivada de F em K. Existem duas maneiras de fazer essa derivada, né? Eu posso fazer a derivada da raiz, ou eu posso colocar os expoentes claramente K elevado a meio, L elevado a meio. Então, é del de K a meio, L a meio, del K. E agora a derivada vocês já estão super acostumados a fazer. A derivada é de uma Cobb-Douglas. Então, essa derivada, fazendo essa derivada, eu chego que o produto marginal do capital é 0,5 K elevado a menos meio, L a meio. O produto marginal do trabalho vai ser igualzinho, só que derivando uma relação à variável L. Então, del K elevado a meio, L a meio, del L, 0,5 K a meio, L a menos meio. Então, tenho as duas funções derivadas aqui. Agora, logo, eu posso chegar a TMST da seguinte maneira. Vai ser menos essa derivada, 0,5 K a menos meio, L a meio, sobre essa aqui de baixo, 0,5 K a meio, L a menos meio. Posso cortar o meio com o meio, não esqueça o menos. Posso passar o que tem expoente negativo para o outro lado e somar os expoentes, e vocês verão que vai dar menos L sobre K. Perfeito? Na verdade, não deveria ser isso, mas tudo bem. Deixa eu ver onde eu cometi algum erro aqui. Ah, já sei. Puxa vida, aqui fica bem claro a mim. Olha só, eu não sei se vocês lembram, mas só para explicar o que eu vou alterar aqui, né? A TMST é análoga a TMS, né? Mas lembre-se o seguinte, a TMS é del x2, del x1, tá? E é menos utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2. Então, o x2 vem para baixo, o x1 vai para cima. Quando eu coloquei aqui, eu coloquei K e L. Isso está errado, tá, pessoal? É L e K. Tenho só que inverter aqui. Ainda que, como eu falei para vocês, essa inversão só vai alterar o que você está trocando pelo outro, né? Não vai afetar muito o resultado final. Então, isso inverte o que eu deveria colocar aqui, o meio vai ficar, mas eu tenho que mudar os sinais desses expoentes e vai mudar o resultado final aqui. Porque aí eu teria isso aqui, 0,5 menos meio, e o de cima, menos 0,5 mais meio, mais eu não preciso, né? E aí sobra K em cima e L embaixo, perfeito. Agora sim, menos K sobre L. Tá? Menos K sobre L. Ainda que o resultado final, se vocês inverterem no exercício, né, o que você está mudando simplesmente a taxa marginal não seria de capital para o trabalho, seria de trabalho para o capital, e os resultados seriam extremamente similares. Então, agora que eu tenho a fórmula para essa função Cobb-Douglas aqui, então lembre-se que a fórmula da TMST muda de acordo com a forma funcional da Cobb-Douglas. Então eu tenho a TMST no ponto A, nesse ponto A aqui. Quanto é a TMST no ponto A? A TMST no ponto A será menos capital, menos 8, sobre o trabalho, 2, que é de menos 4. A TMST no ponto B, menos capital, menos 4, sobre 4, que é menos 1. E a TMST no ponto C, menos capital, menos 2, sobre trabalho, 8, menos 0,25. Né? Então, se vocês olharem para esse gráfico aqui, a gente vai ver que
o que a gente tinha calculado de -2 e -0,5 são pontos intermediários porque a gente estava usando delta. A gente estava usando uma variação grande. Quando eu vejo variações no ponto, pontuais, e recorro à derivada, eu tenho uma aproximação da mudança infinitesimal ao redor de A, B e C. E aí a taxa se torna maior ainda, né? Porque eu não estou olhando a média na variação desses dois pontos, que seria o delta, mas estou olhando exatamente quando eu estou no A. Então, quando eu estou no A, eu estou disposto a trocar 4 unidades de capital para cada uma de trabalho e não 2. E quando eu estou no C, em que eu tenho muito trabalho e pouco capital, eu estou disposto a abrir mão de apenas 0,25 de cada unidade de capital, porque eu tenho muito pouco, para ganhar uma unidade de trabalho. Ou seja, tudo bem, eu abro mão de 1/4 de máquina para cada trabalhador. Por quê? Porque eu já tenho muitos trabalhadores. Então, essa taxa cai bastante. Tudo bem? Então, só para evitar a confusão, né, o que eu tinha escrito aqui estava invertido, né? Eu tinha colocado capital e trabalho, desculpa a desatenção, sorte que eu percebi ao fazer o exercício aqui, tá? Então, por quê? Porque a analogia é perfeita. Se a TMS era del x2, del x1, del k, del L, para ser uma troca de capital por trabalho, eu tenho que fazer menos o produto marginal do trabalho, ou seja, se o L estava aqui embaixo, ele vem aqui para cima, se o K estava aqui em cima, ele vem aqui para baixo. Tá? Por quê? Porque é utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2. Usem isso como referência, ainda que, como eu falei para vocês, no exercício, se vocês fizerem a inversão que eu fiz, né, de colocar capital e trabalho, não teria grande problema, só que inverteria esses resultados. Daria 1 sobre 4 e aqui daria 4. Então, daria menos 0,25, aqui daria 4. Não seria um grande problema se for interpretado corretamente. Tudo bem? Eu só tenho mais um conjunto de explicações para dar para vocês, para daí a gente poder fazer exercício. Tá? Deixa eu dar uma pequena pausa para ver se alguém tem alguma dúvida. Então, seguindo, né? Bom, perfeito. Então, o que a gente viu agora foi dois insumos variáveis, a gente viu como eles se relacionam, a origem que a gente passa a ter da isoquanta, o que é taxa marginal de substituição técnica. Agora, falta pouco para a gente ter todos os elementos para poder fazer uma maximização como a gente fazia com o consumidor. Né? Que elemento é esse? Bom, se eu posso produzir a mesma quantidade de produto com quantidades diferentes de capital e trabalho, como eu vou definir qual é a quantidade ótima de capital ou trabalho a ser contratada? Qual é o mix? Né? O que vai definir se eu vou produzir com mais capital ou com mais trabalho? Se eu vou ser mais capital intensivo ou menos capital intensivo? Bom, o que vai definir isso é o preço desses fatores. Né? A tecnologia vai definir a curva, né? Mas o preço desses fatores é que vai definir a escolha dada a tecnologia. Né? Se o capital fica muito caro, eu vou contratar mais trabalhadores. Se os trabalhadores ficam muito caros, como na Alemanha, por exemplo, ou no Japão, eu vou ter mais máquinas. Né? Então, o custo relativo entre capital e trabalho é que faz com que um país seja mais ou menos tecnologicamente intensivo. Né? Você vai ser mais tecnologicamente intensivo, você vai usar mais máquinas, se o preço do trabalho é muito alto naquele país. Né? E como a gente acrescenta isso na escolha do nosso empresário que está usando todo esse ferramental de microeconômico? A gente faz isso através das retas de isocusto. Ou seja, a gente começa a colocar preços no capital e preço no trabalho. Então, a gente vai usar retas de isocusto. Retas de igual custo. De onde vem essa reta de isocusto? Para construí-la, eu preciso dar um preço do trabalho, um preço do capital, preço do trabalho, e aqui é preço capital. E aí eu posso construir uma relação que é o seguinte: o meu custo ele é igual a PL vezes L mais PK vezes K. Ou seja, o custo de produzir o custo de produção é o preço do trabalho mais quantas unidades de trabalho eu contratei, mais o preço do capital vezes quantas unidades de capital eu contratei. E aí, qual é a relação que eu tenho entre K e L através disso? Basta vocês pensarem que eu quero saber qual é o K, dependendo de L, né, para poder, inclusive, jogar num gráfico.
E aí basta a gente fazer, isso aqui é muito similar ao que a gente fez para colocar a restrição orçamentária, tá? A reta de isocusto é análoga à restrição orçamentária. Então eu vou isolar K. Deixo PK vezes K é igual a C menos, passo o PL para lá. E agora eu vou passar o PK dividindo. K é igual a C sobre PK menos PL PK vezes L. Né? Gravem essa primeira que vocês vão ter que usar. E essa última é que eu vou utilizar para construir a reta de isocusto. Né? E o mais interessante para mim é que vocês levem em conta isso aqui, que é o que eu falei para vocês, o custo relativo capital e trabalho, tá? E a inclinação da reta de isocusto é o preço relativo capital-trabalho. Então, se você vai contratar mais capital, mais trabalho, vai depender intimamente disso aqui. Tá? Vamos usar o exemplo anterior como referência. Capital, trabalho. E aí eu queria recorrer, porque assim, primeiro eu vou ter que definir um preço de capital e um preço de trabalho, né? Então vamos usar o exemplo anterior com PK igual a PL igual a um cifrão. Né? Então se eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Teoricamente eu tenho que ter a mesma inclinação em todos eles, né? Mas isso aqui seria uma reta de isocusto 4, 6, 8, 10. Né? São retas negativamente inclinadas, a inclinação é de 45 graus, porque eu tenho o mesmo preço para os dois, né? Já que é o preço relativo. Então eu tenho aqui C igual a 4, C igual a 6, C igual a 8 e C igual a 10. Tenho diferentes níveis de custo. E é claro, eu quero produzir uma certa quantidade, né? Digamos que eu jogo aqui a minha isocusto, as isocustos que nós calculamos no exercício anterior. Né? Então, um isocusto que tem... Desculpa que eu estou usando vermelho, vai dar confusão. 4 e 4. Né? Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha uma isoquanta que passava exatamente nesse ponto aqui. Que era Q igual a 4. Então, percebam o seguinte, se eu quero produzir 4 unidades de cadeiras, qual é o mix que eu vou usar? Né? Então, se eu quero produzir essas 4 unidades de cadeiras, eu vou usar a opção B, a opção A, a opção C. Qual delas? Depende. Depende de quanto custa o capital, de quanto custa o trabalho. Se o capital é muito caro, provavelmente eu não vou usar essa solução A, porque tem muito capital e pouco trabalho. Se o trabalho é muito caro, provavelmente eu não vou usar C. Mas quem vai definir isso? Acrescentem a isoquanta aqui e vejam a isoquanta. Coloquem as isoquantas com valores altos de custo e vão reduzindo, 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 reduzindo o custo até chegar na isocusto que tangencia Q, ou seja, o menor custo possível para se produzir Q. Então a gente está minimizando custos dado um certo nível de produção. Entenderam essa possibilidade? Então, isso aqui seria um processo de minimização de custos para se produzir 4 unidades. Agora, pode acontecer o sentido contrário também. Eu posso definir, eu tenho 8 reais, C igual a 8, e agora eu vou plotar todas as minhas curvas de isocusto, e vou ver, de isoquanta, e vou ver a máxima isoquanta, ou seja, a isoquanta que tangencia a curva de custo 8. E com esses dois elementos, pessoal, eu tenho
as duas possibilidades de resolução de exercício que a gente estava acostumado no consumidor, que é minimizar o custo para se atingir uma certa utilidade, que aqui seria minimizar o custo para se atingir um certo nível de produção, ou eu posso maximizar a utilidade, no caso do consumidor, dado uma certa restrição orçamentária. Aqui eu posso maximizar a produção, dado uma certa definição de custo. Eu defino o custo, vai custar tanto, e aí eu chego a um maior nível de produção específico para isso. Tá? Tudo bem, pessoal? Eu peço desculpa porque não tem muito como fazer diferente, mas também eu acho que eu perderia muito tempo fazendo tudo como se vocês não soubessem o que vocês estão fazendo aqui. Né? É tudo análogo. Acho que as coisas vão ficar mais claras ainda quando a gente fizer um exercício. Tudo bem? Então, eu vou interromper aqui a parte teórica,